Por acaso você está vivendo algum trauma, algum conflito? Os traumas vividos por alguém fazem parte da sua história, mas isso não pode definir o seu futuro. Deixe os traumas para trás. Escreva o seu futuro com tinta de ouro. Tempo de semear está no ar. E o programa de hoje está uma bênção. A ministração da palavra de Deus com o diácono Ireudo Freitas, ele que tem sido uma bênção no ministério da palavra. Não perca esta ministração para a sua edificação. Nós temos aquele bate-papo, a continuação do bate-papo do programa passado. Você quer saber o desfecho? Fique aí para completar aquilo que já nos foi passado através da entrevista com a Celina e também o louvor com a Sofia, esta criança que tem dedicado seus dias ao Senhor, louvando, bendizendo ao Senhor. Não perca, ligue ali para o seu amigo, para o seu familiar e diga que tempo de semear já está começando.
Olá, queridos irmãos, amigos em Cristo. Semana passada nós estivemos aqui com o pastor professor Benício Palheta contando um testemunho. Ficou no ar aqui uma pergunta, nós vamos dar continuidade sobre o testemunho do filho dele que nasceu cego, não foi, pastor? Cego de nascença. Cego de nascença, e ele foi curado. E com relação a esse testemunho, nós ficamos em uma pergunta que o sogro e o irmão Jacó fizeram a oração pelo Lucas, ele foi curado e ele saiu para fazer o que mesmo, pastor? Quando ele retornou ao seu apartamento, o Espírito Santo de Deus falou com ele. Conte-nos aí, o que foi que aconteceu? Exatamente, Marcelina. O irmão Jacó já tinha saído de casa, estava dentro do ônibus. Quando ele iria passar na borboleta, o Espírito Santo mandou ele voltar, dizendo: volta, porque ele vai me aceitar. Que no caso seria eu. Então ele volta, ele obedece o Senhor, não é? E olha só como é bom obedecer o Senhor, não é? E ele voltou. Quando eu abri a porta, ele estava chorando muito, falando em línguas, falando em mistério com o Senhor, e disse assim: seu Benício, eu estava no ônibus e o Senhor mandou voltar para lhe perguntar se o senhor quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu até brinquei com ele, disse: poxa, irmão, eu pensei que você não fosse me fazer essa pergunta. E ali no chão de casa, eu me ajoelhei e entreguei, pensando que eu pudesse ser dono de alguma coisa, da minha vida, do meu corpo, da alma, do meu espírito, do meu destino. Ali no chão, nós tivemos a ciência da importância que o Senhor tem na nossa vida, porque literalmente, Marceliano, se ajoelhou um homem e levantou um outro. Algumas pessoas passam por o processo de conversão, ele acaba se tornando um processo, né? Outras, a impressão que nós temos é que é um pouco mais rápido, mais imediato e tudo mais. Eu tive a plena convicção de que no meu caso foi rápida. Eu literalmente ajoelhei ali e quando eu levantei, eu queria saber quem era aquele Jesus que estava enchendo o meu coração de tanta paz, de tanta certeza, de tanta tranquilidade, de tanta convicção. Eu queria mais dele. Glória a Deus. Abriu seu coração, né, para Deus. E é só isso que o Senhor quer, que a gente se achegue a Ele e aí Ele se achegará a nós. Com relação à cura do Lucas, o senhor retornou, fez outros exames? Exatamente. Nós, passando alguns dias, nós fizemos o exame, né? E foi muito interessante porque quando nós chegamos na clínica, nós chegamos muito cedo e nós pegamos um elevador, queremos bem embaixo, perto da garagem da clínica, e nós não sabíamos aonde chegar até o médico. Eu me lembro até hoje o nome desse médico, que inclusive era o dono da própria clínica. E quando nós pegamos o elevador, um homem subiu no elevador, já estava no elevador conosco, e eu perguntei: nós gostaríamos de ir até o consultório do Dr. X. Ele disse: não, pois não, sou eu. O próprio médico, dono da clínica, nos encontrou no elevador. Ele nos levou até o seu consultório, chamou alguns outros médicos. Eu me lembro que isso já tinha quase um mês, e eu já estava há quase um mês orando muito, lendo muito a Bíblia, jejuando muito, aquela coisa toda. Havia ocasiões que eu passava 7 dias sem comer, sem beber, jejuando, e aquilo era tão sedento de conhecer esse Jesus que o meu corpo não padecia. Algumas pessoas mais maduras na fé diziam: olha, isso é um jejum de tolo e tudo mais. Eu era novo convertido, e quem é novo convertido, o amor está à flor da pele. O fato é que quando nós chegamos lá, ele examinou e disse: olha, o nervo óptico do Lucas é perfeito. Perfeito. Nesse momento que ele estava examinando, tinha outros 2 médicos auxiliando, e a minha esposa estava chorando muito, e eu estava orando. Mas eu estava orando como um típico assembleano, orando alto, literalmente, né? E quando o médico disse: olha, o nervo óptico do Lucas
perfeito. E aí a minha esposa parou e eu comecei a chorar, deu um glória a Deus altíssimo lá. Os dois médicos auxiliares, eu acho que tentaram rir, e o dono da clínica olhou para eles como se dizendo assim, rapaz, respeita, né? Quando ele pegou o diagnóstico do primeiro, que eu apresentei só depois, ele ligou para o primeiro médico, que eram colegas. Esses médicos, eles se conhecem, né? São especialistas. E ele colocou no Viva Voz. Naquilo que ele coloca no Viva Voz, eles começam inicialmente a discutir de forma técnica. Um dizendo que o Lucas não tinha nervo óptico, atrofiou. O outro, atual, dizendo não, o nervo óptico dele existe, é rosado, é perfeito e tudo mais. Até o momento que eles passaram a literalmente discutir. Os médicos auxiliares começaram a se olhar e não entender o que estava acontecendo. E o Senhor falou no meu coração, eu sou o Deus que confunde a cabeça dos médicos. E aí eu glorifiquei mais alto ainda novamente, né? E esse foi o nosso primeiro contato com a palavra profetizada e vivenciada, não é? Só que, irmã Celina, não parou por aí. Não parou por aí. Como o Lucas nasceu de 8 meses, nós precisávamos fazer uma bateria de exames, né? É normal, procedimento. Quando chegou no cérebro, outro diagnóstico. Atraso no desenvolvimento encefálico. O cérebro dele não desenvolveu como deveria. A cabeça dele era normal, mas o cérebro não desenvolveu como deveria. Nós fizemos o exame e o médico, no diagnóstico, ele me mostrou. Ele disse, pai, olha, essa parte branca aqui é a parte que o cérebro deveria ocupar e não ocupou, e você precisa ir para São Paulo, para Goiânia, para fazer um tratamento intensivo durante 1 ano e meio. Quando voltar de lá, vai fazer terapia ocupacional para o resto da vida, se der tudo certo. E se apenas se der tudo certo, ele vai ter a idade ele vai ter 25 anos com a mentalidade de uma criança de 7. Se der tudo certo. E eu me lembro que era mês de março em Belém, uma chuva torrencial, eu saí daquela clínica ouvindo aquela palavra, eu olhando para o céu na chuva, e eu disse, Senhor, tem um centurião de Cafarnaum na tua palavra. E eu comecei a narrar toda a história do centurião, como se ele não soubesse, não é? E ele disse, Senhor, eu tenho um centurião. E ele disse, vamos até... Senhor, eu tenho um servo que padece de enfermidade, tu diz na tua palavra, que vamos até tua casa para ele seja curado. Não sou digno de te receber na minha casa, mas basta uma palavra aqui, meu servo vai ser curado lá. E eu tomei posse dessa palavra, irmã Celina, olhando para o céu, chovendo, uma chuva torrencial, de Senhor, não tenho dinheiro para ir para São Paulo, para Goiânia, não conheço ninguém, mas eu sei que se deres uma palavra na tua glória, meu filho vai ser curado aqui em Belém. 12 dias depois, eu em oração do meio-dia na minha casa, o Senhor falou comigo. Eu fiz a obra, eu ouvi essa voz de joelho. Falei para minha esposa, disse, amor, o Senhor mandou a gente fazer o exame, ele fez a obra. Ela até brigou comigo, disse, não, mas tem menos de 12 dias, é o mesmo exame, o exame é caro, a gente está sem dinheiro. Eu disse, não, Jesus mandou e a gente vai fazer. Quando nós fizemos o exame, 3 dias depois, o cérebro dele tinha preenchido toda a caixa craniana. Glória a Jesus. E o Senhor tinha feito pela segunda vez mais um milagre na vida dele. Mais um milagre. Não é? Hoje o Lucas está com quantos anos? Hoje o Lucas está com 26. É um jovem muito inteligente. Glória, já até me deu neto. Glória a Deus. E ele faz parte do nosso exército brasileiro. Amém. Que coisa linda. O Senhor escolheu, o Senhor exercitou a sua fé, creu na palavra e Jesus completou a obra. Jesus fez a obra curando Lucas 2 vezes em poucos meses. Exatamente. E tem só uma parêntese, irmã. Sim. O Lucas aprendeu a ler com 3 anos Sim, e meio. Você comentou isso também. 3 anos e meio, sozinho na Bíblia. E com 7 anos, ele ouvindo os hinos da Shirley Cavalhais, foi batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. É um missionário, Lucas. É um escolhido de Jesus. O pastor professor, ele é formado, doutorado em teologia. Tá, pastor? Já fica aqui o convite para o senhor retornar, para nos dar aí uma aula de teologia também, ministrar a palavra do Senhor, contar um pouco sobre a obra missionária, sobre o campo missionário que o senhor visitou, que hoje não teve tempo. Então o que nós queremos é agradecer, viu? Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida do Lucas e de toda a sua família.
Marcelina, eu que agradeço a ocasião de estar aqui com os irmãos, com você que nos acompanha, compartilhar esse testemunho que eu tenho absolutamente certeza que o Senhor ele permanece sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e Ele continua operando. Ele continua operando. Operou na minha vida e certamente é capaz de operar na sua vida se você abrir o coração e crer na palavra. Glória a Deus. Muito obrigada. Eu que agradeço. Queridos, a doce paz do Senhor Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, o versículo de número 49, diz assim: Eu lhes mandarei que o meu Pai o prometeu, mas espere aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vós. Em algumas outras traduções, este versículo diz: Eu rogarei ao Pai, ou eu pedirei ao Pai, para que Ele cumpra o que prometeu. Quem está falando aqui neste evangelho, escrito por Lucas, o mesmo que escreveu Atos dos Apóstolos, é o próprio Senhor Jesus. Ele está falando de uma promessa que o Pai havia prometido ao seu povo. Quando nós lemos Joel, capítulo de número 2, nós vamos encontrar que o próprio Deus, ele faz uma promessa informando que, se o povo se arrependesse e buscasse a face dele com jejuns, orações e arrependimento, traria para este povo um avivamento. E este avivamento seria tão extraordinário que os vossos velhos, eles sonhariam, eles teriam sonhos, jovens teriam visões. E esta promessa ficou de pé porque nós sabemos que há um Deus na Bíblia que ele promete e ele cumpre por intermédio da sua palavra. Lemos em Isaías, ali no capítulo 44, que esse mesmo Deus faz uma promessa idêntica a essa de Joel 2. Qual é a promessa? Que um dia ele derramaria água sobre a terra seca, torrentes de água sobre o sedento. O tempo passa e, obviamente, a espera por essa promessa, ela é inevitável. O povo de Israel, o povo judeu, espera ansiosamente por essa promessa. E entrava anos e mais anos, séculos e mais séculos, e nada dessa promessa se cumprir. Hoje existem muitas pessoas vivendo, olhando para uma promessa que Deus fez, uma promessa de restauração, promessa de salvação, promessas de avivamento, promessas de cura, promessa de estabilidade financeira. Se o Senhor prometeu, confie. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que me chama a atenção é que o Senhor Jesus, ele aparece aqui para os seus discípulos em um cenário caótico, em um cenário de medo, de tristeza, de dúvida. Porque os discípulos, eles estavam aqui e isto aconteceu após a ressurreição de Jesus. O período da ressurreição de Jesus foi o período mais impactante que essa terra viveu. A sua morte, a sua ressurreição, foi o momento crucial que marcou toda a história. Mas note você que me escuta, que me assiste agora, que trouxe para a terra uma tristeza muito grande. Afinal de contas, o Jesus que ressuscitava, o Jesus que curava, o Jesus que purificava leprosos, ele foi pregado em uma cruz. E foi espalhada uma mentira em Jerusalém, de uma maneira em que o dinheiro, valor muito alto, comprou inúmeras pessoas, e a mentira foi: publique, espalhe, compartilhe a fake news, informando que o corpo dele foi roubado pelos próprios discípulos. Então o que acontece é que essa notícia se espalhou em Jerusalém. Foram no túmulo, o túmulo estava aberto, Jesus não estava lá. De repente, Maria e Joana, Susana, começam a espalhar a notícia dizendo: fomos no túmulo levar flores, fazer a visita, mas estava aberto, apenas um anjo se encontrava lá dizendo: por que procura entre os mortos aquele que ressuscitou? E agora seria a mentira contra a verdade. Seria de um lado um grupo dizendo: roubaram o corpo, e do outro lado outro grupo dizendo: não, ele está vivo. Mas, obviamente, o judiciário da época tinha muita força, muito poder, calou o povo, fechou a boca das pessoas que afirmavam que Jesus estava ressuscitado.
e o povo, com medo da espada, com medo da morte, se trancafiaram dentro de 4 paredes. Tanto é que quando Jesus ressuscita, ele vai no caminho de Emaús, encontra 2 que vai conversando, depois ele aparece aqui para os seus discípulos e ele mostra que ele está vivo. Nesse momento, começa a reacender uma chama no coração desses homens, dessas mulheres, desses jovens que estavam na dúvida a respeito de Jesus. Sabe de uma coisa? O medo, ele é o inimigo de muitas pessoas. Existem pessoas que elas têm medo do dia de amanhã, têm medo do final dos tempos, têm medo de um vírus quando se espalha, têm medo de quem vai assumir o próximo governo, têm medo da noite, do escuro, tem medo de uma palavra dita contra, tem medo de obras de bruxarias, tem medo de muitas coisas. O medo, ele é um inimigo terrível para nós. E esta igreja que eu estou falando, composta por apóstolos, por discípulos, homens e mulheres, eles estavam com medo, mas aí Jesus chegou. Quando Jesus chegou, eles tiveram uma esperança. E a esperança foi essa, a de Isaías, capítulo de número 44. A de Joel, capítulo de número 2. A promessa era que eles deveriam aguardar, pois o Pai enviaria o Espírito Santo. Para você que me escuta agora, talvez você tenha enfrentado medo sobre o dia de amanhã, se vai se formar, se o emprego vai perdurar, como vai criar seus filhos. Inúmeras preocupações e medo têm feito parte do seu coração. Existe um conselho da parte de Deus. Busque a presença e o poder de Deus, pois esse Espírito Santo foi quem trouxe ânimo, poder, ousadia para arrancar aquelas pessoas que estavam trancafiados, amedrontados e duvidosos. Jesus dá a promessa. Eu estive em outro programa relatando sobre isso e a promessa se cumpre. O Espírito Santo vem sobre eles, e a partir do momento que o Espírito Santo vem, eles não estavam agora olhando porque eles eram pescadores, porque eles eram pessoas simples, eram pessoas de baixa condição, se eles tinham condição financeira ou não, eles estavam cheios do Espírito Santo. Quando se busca Deus em oração, quando se busca Deus no jejum, quando se busca Deus na palavra, você vai atrair o poder de Deus. E você sabe o que é o jejum? O jejum é quando você diz: eu vou me ausentar um pouco do pão da terra para me alimentar do pão do céu. Você sabe o que é o jejum na nossa vida? Ele é um sinal para mostrar que somos frágeis, corruptos, somos pecadores. E ao mesmo tempo que o jejum nos mostra quem nós somos, ele aponta o caminho que o nosso Deus é santo e vai nos tornar sensível às coisas de Deus. Quando jejuamos, automaticamente atraímos esse poder de Deus para a nossa vida, porque estamos dizendo: Deus, eu prefiro me alimentar agora do pão do céu do que do pão da terra. E para você que me escuta, talvez você tenha vivido angustiado, amedrontado, com medo, dentro de 4 paredes. E sabe qual é o segredo? O segredo é você buscar a presença do Espírito Santo, através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus. O problema é que muitas pessoas acham que o Espírito Santo e o poder de Deus virá de qualquer maneira. Apenas se pedirmos: Jesus me ajuda, me fortalece. Não é esse tipo de oração. A oração que vai atrair o poder de Deus para a nossa vida, de maneira que nos colocará de pé, de maneira que nos dará visão e ousadia, é uma oração de arrependimento, reconhecer quem somos, pecadores, necessitados, e tirarmos um tempo para Deus. O mundo tenta nos induzir, seduzir, nos enganar, dilubriar a nossa mente com tantas coisas, tirar o foco da palavra. E às vezes gastamos tanto tempo em coisas supérfluas e não gastamos o nosso tempo na leitura da palavra e nem tampouco na oração, não fazemos um devocional para com o Senhor, para com a nossa casa, e isso vai afastando o poder de Deus. É por isso que há muitas pessoas mornas, frias, sem autoridade. Precisamos que você nesta hora receba esta palavra, pois tem alguém sempre ao teu lado precisando de uma oração. Há tantas pessoas escravizadas por demônios, e demônios não obedecem grito, não obedecem gravata e nem paletó. As entidades malignas só respeitam o poder de Deus nas nossas vidas. E às vezes o diabo, Satanás, está atuando dentro da sua casa,
na vida do marido, da esposa, dos filhos, e está faltando poder e autoridade. E aí você espera que alguém se levante e vá lhe ajudar. Não, todo mundo já tem suas lutas. É você que tem que fazer a sua parte. De que maneira, pregador? De que maneira, irmão Ireuto? Se volte a partir de hoje, levante um altar dentro da sua casa, um altar de oração, de consagração, de jejum e da palavra de Deus. O Espírito Santo te encherá de uma tal maneira que não importa a tua conta bancária, não importa se você está empregado ou não, não importa se você é visto ou não, o que importa é que o Senhor te usará de uma maneira tão linda e extraordinária que primeiramente Ele vai encher a tua vida de alegria. E eu profetizo isso no programa Tempo de Semear, que a presença de Deus mergulhe sobre o teu coração a partir de agora, e esta palavra, este programa, esta mensagem, seja uma direção de Deus para você vencer as barreiras, quebrar os cadeados e abrir as portas na autoridade e no poder que emana do Espírito Santo de Deus. Onde você estiver, eu quero orar abençoando a sua vida, para que neste coração se levante um propósito hoje. Que propósito? Um propósito de se alimentar mais de Deus e viver na presença de Deus. Pai, é no nome do teu Filho Jesus que eu oro juntamente com esse telespectador que acompanha a tua palavra. Lemos um versículo que o Senhor fala da promessa do Pai. É o Senhor quem escolhe. É Jesus quem nos salva, é o Espírito Santo quem aplica essa obra em nós. Eu te peço, amado Espírito Santo, que aonde esta pessoa estiver, o sopro da tua presença, do alto da cabeça até a planta dos pés, visite esta pessoa agora. Esta mulher, quem sabe, Senhor, que ora comigo, um dia já esteve na tua casa, profetizando, cantando, se alegrando, mas os vendavais vieram e ela esfriou. Ela já não tem mais ânimo. Nós repreendemos esse desânimo agora e nós autorizamos, Senhor, que este coração se abra para a presença do Teu Espírito Santo adentrar. Olha para este homem, Senhor, que tem uma chamada extraordinária para pregar a Tua palavra, para ser usado no ministério, Senhor, aqui nesta terra, mas tem se acovardado diante das suas fraquezas e friezas. Em o nome do Senhor Jesus, reverte a vida deste homem, acende esta chama novamente, para louvor e glória do Teu nome, Senhor. Traz reconciliação dentro desta casa. Eu abençoo a sala, Senhor, desta mulher. Eu abençoo, meu Deus, os cômodos desta casa. Cada cômodo, Senhor, que a Tua presença agora vá em direção a vidas, aos familiares, e que todo mal caia por terra. E no nome de Jesus a Tua bênção alcance a todos para louvor e glória do Teu nome. Amém. Queremos mandar abraço para pessoas muito queridas que sempre estão ali falando que assistem o programa. Olha, Celina, manda um abraço. Nós estamos ali todo sábado assistindo o programa. Irmão Hélio, a Diná, a irmã Nazaré Figueiredo, um grande abraço. A irmã Creus ali no Ianetama 2, ovelha do pastor Carlos Oliveira, um grande abraço para toda a família Martins. Minha sogra, meu sogro que também estão assistindo, a irmã Elizabeth, seu Valdete. Também um grande abraço para Marina Daiane, o seu esposo Rubens e a sua filhinha, a Radassa, a mascotezinha ali do grupo infantil do Tempo Central. Quero também mandar um abraço para a irmã Idalina. Irmã Idalina, um grande abraço, querida. Jesus lhe abençoe. Um abraço para a Sueli também. E também para a Silvia. A Silvia é a esposa do presbítero Rosemiro Barroso, ali do Estrela 2. Um grande abraço, Silvia. Que Jesus abençoe ricamente você e toda a sua família. Quero também parabenizar pessoas queridas ali do Tempo Central. Feliz aniversário para o pastor Valdir Thomas. Um grande abraço para a irmã Tereza, a Vilani, a minha líder ali do Círculo de Oração, uma das minhas líderes, Janete Lopes, completou ano esta semana também. Feliz aniversário, que o Senhor Jesus estenda a sua mão, continue com suas mãos boas estendidas sobre vocês, concedendo muita paz, muita saúde e muita prosperidade para vocês. Um grande abraço. Meus queridos, estamos chegando ao final de mais um programa, mas antes nós queremos aqui deixar o nosso agradecimento a Deus e às mãos do Senhor que tem patrocinado este programa, através também das mãos daqueles que colaboram. Muito obrigado, Assembleia de Deus.
em toda esta Castanhal, pastoreada pelo nosso querido pastor Olivar Barbalho. Um forte abraço, irmã Gisele, que também representa aí todo o Jardim de Deus. Mulheres vitoriosas, recebam nosso abraço. Amém, mulheres de Deus. Olha, nós queremos agradecer a Polpas de Frutas Moura. Essa polpa de fruta, gente, é indispensável na mesa. Portanto, nós vamos indicar, o nosso editor sempre coloca aí o contato, porque as melhores frutas estão no Pará, Cupuaçu, Taperebá e inúmeras outras. Adquira polpas de frutas Moura e tenha o melhor do sabor na sua mesa. Falando em polpas de frutas, um abraço, pastor Enoque, a todos de Terra Alta. Nós não vamos esquecer da Lanchonete Shalom. Afinal de contas, gente, tá com viagem marcada agora em julho para Marudá, Crispim, Curuçá, Abade. Encosta lá na Lanchonete Shalom. Fica no lado esquerdo de quem vai bem na frente do Templo Central da Assembleia de Deus. Gente, refeições, lanches e o atendimento nota 1000. Lanchonete Shalom. Falou em Lanchonete Shalom, nós vamos lembrar da lanchonete aqui em Castanhal. Sim, a Top Lanches. Eu não vou esquecer que se deu a fome aqui no centro da cidade, nós vamos indicar a você a procurar Top Lanches. Um lanche saboroso, ó. E tem refeições também. Um forte abraço, irmã Vani. Deus lhe abençoe. Império Mídia. Pensou em fazer uma festa de formatura, um casamento, registrar aquele momento inesquecível? Lógico, procure com quem sabe fazer um trabalho excelente e profissional, como é o Rian Freire. Império Mídia, fazendo a diferença em Castanhal e toda a região. Um abraço para aquelas pessoas que têm colaborado conosco, como a irmã Maria Gomes. Deus abençoe. Irmã Domingas, que as mãos do Senhor te abençoe. Irmã Conceição Quaresma, Deus abençoe sua vida. E agradecer também o pastor Francisco Neto, que o Senhor Jesus abençoe todos os colaboradores. E você que não faz parte, entra também aqui nesta união de fé e compromisso. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, também curtir as nossas divulgações no Instagram e fazendo o tempo de semear chegar avante. Deus te abençoe. E chegamos ao final do programa agradecendo a sua audiência. Lembrando que no próximo final de semana nós temos aquele encontro marcado. Eu espero você. Até lá, se Deus quiser.